Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas, especificamente dentro de reações orgânicas, eu vou trabalhar com vocês as reações de adição, tá bom? Então, bora lá. Primeiro tipo de. O primeiro ponto a ser observado nas reações orgânicas é a existência de ligações π. Comparada às ligações sigma, a ligação π, que é o caso das ligações quando eu tenho dupla ou tripla, a ligação π é uma ligação muito mais fraca, tá? Então, ela é muito mais fácil de ser atacada, ou seja, é muito mais fácil de ser quebrada. Então, para falar, ó, vai ocorrer uma reação de adição, basicamente a gente tem que procurar um hidrocarboneto que tenha ligação dupla ou tripla, tá? Ou seja, que tenha ligação π. Essa é a primeira condição. Mas, professor, eu não tenho ligação π, só tenho ligação sigma. Qual é o outro tipo ou a outra característica, ou outro fator que eu vou procurar? Então, vamos lá. É a presença de um ciclo com 3 ou 4 carbonos. Então, eu tenho um hidrocarboneto que não tem ligação π, ou seja, só tem ligações sigma, ligações fortes, porém, ele está num ciclo muito pequeno. Como assim pequeno, professor? Ele está num ciclo com um ângulo muito pequeno. Então, se ele está num triângulo, ele forma ângulos de 60. Se ele está formando um ciclo com 4 carbonos, ele está formando ângulo de 90. Isso gera uma repulsão muito grande entre os pares de elétrons aqui, ó, dessa ligação e dessa. Tudo bem? Então, isso aqui gera uma repulsão. E vai acarretar o quê? Vai acarretar a quebra dessa ligação, ou uma das duas, né? A quebra desse ciclo gera uma instabilidade, tudo bem? Na hora que eu quebrar esse ciclo com 3 ou 4 carbonos, eu deixo uma cadeia aberta. Então, ó, recapitulando, uma cadeia que tem a ligação π, e eu quebro a ligação π, para inserir, no caso aqui, os átomos do segundo reagente, né? Inserir A e inserir B. Ou um ciclo com 3 ou 4 carbonos. E aí eu consigo inserir A e inserir B nos carbonos da ponta. Tudo bem? Mas bora lá para ver isso na prática, tá? Então aqui, ó. Primeiro tipo de reação de adição. Então, dentro de adição tem vários tipos. Primeiro, hidrogenação catalítica. A hidrogenação é o quê? Eu vou inserir hidrogênios naquele composto, naquela cadeia. Catalítica, porque eu tenho que ter a presença de um catalisador. Eu preciso diminuir a energia mínima necessária para o meu processo acontecer, tá? Então, veja, eu vou ter um alqueno ou um alquino reagindo com H2 na presença do catalisador, níquel, platina ou paládio, tá bom? Aqui com aquecimento. Vejam, ocorre a quebra da ligação π, mantém a ligação sigma, e são dois hidrogênios aqui, um em cada carbono, tá? O que era um alqueno voltou ou virou um alcano, beleza? Perfeito? E agora a hidrogenação parcial. Vejam, aqui a gente tem uma tripla ligação. Na tripla ligação eu tenho ligação sigma e duas π, tá? A gente vai ter que observar com cuidado o fator estequiométrico. Ó, eu tenho apenas um mol de moléculas de H2. Então, tem que ser assim, 1 mol para cada ligação π. Eu tenho duas ligações π, mas eu só tenho 1 mol de H2. Só consigo quebrar uma. Olha lá, quebro uma ligação π, entra um hidrogênio em cada carbono. Olha lá, era um alcino ou um alquino, virou um alceno ou um alqueno. Quebrei uma. Por quê? Porque eu tinha 1 mol de moléculas de H2.
Ah, e a hidrogenação total? Ué, se eu tenho duas ligações π, eu preciso de duas ligações, de 2 mols de moléculas, tudo bem? De 2 mols de moléculas. E aí ele vai lá e quebra as duas ligações π, tudo bem? Vejam aqui, ó, ele ataca a molécula, quebra um, quebra dois, perfeito? E aí eu tenho a formação de um alcano, beleza? Essa é a hidrogenação total. Quebrou tudo, tudo que era ligação π, beleza? Próximo. Aqui são exercícios. Então vamos lá. Eu tenho o propadieno, cadeia com 3 carbonos, duas ligações duplas. Olha lá. Propadieno. Se eu tenho uma única molécula, ou um único mol de H2, eu vou quebrar uma ligação π. Olha lá. Tudo bem? Então, tanto faz a da direita quanto a da esquerda. Isso foi parcial. Tudo bem? Agora, o ciclopropano é uma cadeia com 3 carbonos. É instável, ângulos pequenos. O H2 vai atacar, tanto faz nessa situação. Qual carbono vai ser, e ele abre a cadeia, tá? E vai formar o H3C, CH2, CH3, tá? Foi total por quê? Porque no caso do ciclo, quebrando uma, já abre a cadeia, é uma hidrogenação total. Tudo bem? Perfeito. Próximo. Halogenação. Então, anota aí no seu caderno que o primeiro caso foi hidrogenação. Segundo caso de ligação de reação de adição é halogenação. Ao invés de eu ter o meu reagente como H2, eu vou ter o meu reagente como um dos halogênios. F2, Cl2, Br2 e 2. Professor, você falou do gás flúor, do gás cloro, do Br2, do bromo, e do I2, do iodo. Por que aqui você só colocou Cl2 e Br2? Porque as reações com esses dois, tá? Cl2 e Br2, são controláveis. Eu consigo ajustar o meu processo, controlar temperatura, pressão, número de participantes. Quando eu tenho F2 e I2, as reações ou são muito lentas, no caso do I2, ou são enérgicas, rápidas, no caso do F2. E eu não consigo controlar o tempo da reação. Então, os exemplos que a gente passa vai ser com esses dois aí, tá? Cl2 ou Br2, tanto faz. Perfeito? O que acontece? A mesma coisa da hidrogenação, mas eu não preciso de catalisador nesse caso. Eu vou fazer o quê? Olho para o meu hidrocarboneto. Tenho ligação π? Tenho. Quanto? 1. Então eu só preciso de uma molécula de Cl2. Quebro aqui e formou... Opa, dei spoiler. E formou... Quebra aqui, ó, tá vendo? E vai entrar um Cl aqui no carbono 2 e um Cl aqui no carbono 1. Olhando 2 butino, ou but2ino, nomenclatura nova. O que vai acontecer? Quantas ligações π tem aqui? Ah, professor, tem 2 ligações π e uma sigma. Quantos Cl2 tem? Tem um só. Então ele vai quebrar uma única ligação π, certo? E entra um Cl aqui e um Cl aqui. Olha lá. Certo? Então quebrei a π, um Cl em cada carbono. Quebrei uma π, um Cl em cada carbono. E continua uma outra ligação π que sobrou lá, que não tinha cloro suficiente para a reação ocorrer. Tudo bem? Então vejam, é o mesmo mecanismo de reação do hidrogênio. Entra um cloro em cada um, certo? No hidrogênio era H2, entrava um hidrogênio em cada um. No cloro ou no bromo, entra um cloro e um bromo em cada um. Tudo bem? Quebrando ligação π. Nesse caso aqui, foi parcial, certo? Porque eu não quebrei todas π. Eu quebrei uma só, sobrou ainda uma, tá? E nesse caso aqui, ela é
total. Perfeito? Então aqui a gente conseguiu abordar os 2 primeiros casos de reações: hidrogenação catalítica e halogenação. Beleza, gente? Certo? Então, por hoje é só uma aulinha curtinha com os outros 2 tipos, com os primeiros 2 tipos, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.